Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Pasquini e hoje eu vou contar pra vocês 50 fatos sobre a França. Como eu não falei ainda sobre a França nesse canal, eu decidi fazer um vídeo hoje pra vocês sobre este país. Então vamos lá? A França se localiza na Europa Ocidental. Na época do Império Romano, a região se chamava Gália, porém graças às tribos germânicas dos francos, a região se chamou França. É o maior país da União Europeia, porém é o terceiro maior país da Europa, perdendo somente para a Rússia e para a Ucrânia. A França é dividida em 26 territórios administrativos. A língua oficial é o francês e ela é falada por mais ou menos 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Outros 30 países têm o francês como língua oficial, e também a ONU tem o francês como uma das línguas oficiais. Muitas das nossas palavras elas provêm do francês, como balé, tricô e perfume. As três cores da bandeira da França, que é o azul, o branco e o vermelho, representam os ideais da Revolução Francesa, que é liberté, égalité e fraternité. A França é o país mais visitado do mundo, contando com cerca de 82 milhões de pessoas por ano. A melhor época de se visitar a França é entre abril e setembro. Nessa época, as médias de temperatura vão de 25 graus e no sul, 30 graus Celsius. A maior temperatura já registrada na França foi de mais 40,4 graus Celsius, enquanto a menor foi de menos 23,9 graus Celsius. A capital da França é Paris, e ela conta com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Em agosto é quando todos esses habitantes eles tiram férias, então a cidade fica completamente vazia porque todo mundo viaja. A Torre Eiffel, além de um ponto turístico, ela é uma torre de rádio ainda em funcionamento, e ela pesa cerca de 7.000 toneladas. Em Paris também temos o Museu do Louvre, que conta com mais ou menos 35 mil obras para serem apreciadas. Existem 3 réplicas da Estátua da Liberdade na França, porque a original, que fica em Nova York, ela foi construída por um escultor francês, então na verdade ele fez 3 testes para depois fazer a original. Uma outra atração e uma das maiores atrações da França é um cemitério. Também tem a Disneyland, que fica exatamente em Paris. Ela reúne mais ou menos 15 milhões de pessoas por ano. Os franceses são um dos maiores produtores do mercado de luxo e também são um dos maiores produtores de vinho do mundo. Um outro produto que os franceses são experts são em queijo. Eles têm mais de 400 tipos de queijos diferentes, porém, não se deve comer queijo durante a manhã, eles não comem. Nunca peça o famoso petit gâteau, que a gente conhece aqui no Brasil, nos restaurantes da França, porque para eles soa muito genérico, como se fosse um biscoito. Nas refeições dos franceses não pode faltar um pão, eles produzem muito pão, porém eles não sabem o que é o pão francês. Lá tem muito baguete. Os franceses geralmente costumam tomar um banho por dia e eles não usam desodorante, porque eles dizem que o cheiro do suor não incomoda eles. Os franceses também escovam os dentes uma vez por dia, então geralmente quando eles chegam aos 40 anos os dentes deles não são muito bons. Já na parte da alimentação eles são bem saudáveis, eles comem bastante salada, então raramente eles são obesos. Inclusive a capital francesa ela conta com o maior número de melhores restaurantes do mundo. Ainda falando de restaurantes, existem vários restaurantes na França que são proibidos a entrada de crianças. E se for necessário, os garçons vão chamar a atenção das crianças. O transporte público na França funciona muito bem, inclusive o metrô de Paris é o 6º mais utilizado do mundo. Porém, é muito comum ver pessoas de todas as idades usando patinete para se locomover. Os franceses eles são bem fechados, é muito difícil você ver uma demonstração de afeto publicamente. Porém, é muito comum ver beijinhos no rosto entre homens, inclusive entre colegas de trabalho. A expressão sair à francesa, como é conhecida por nós no Brasil, para os franceses é falada sair à inglesa. Os jovens costumam sair muito cedo de casa, entre 18 e 19 anos, quando eles vão para a universidade. As universidades na França são todas públicas, e 2 das 100 melhores universidades do mundo estão na França. A França é o 8º país a investir mais dinheiro em educação. Estudantes franceses e estrangeiros têm o mesmo direito nas universidades, ou seja, eles pagam o mesmo valor de taxas e também ambos têm auxílio moradia. Os franceses fumam muito cedo, então é muito comum pessoas de 15 a 16 anos fumando nos intervalos da escola. Outro fator muito interessante é que os franceses acham que os brasileiros falam brasiliense e não português, porque quem fala português é Portugal. Os franceses também são muito educados com palavras, porém com gestos eles não são, então eles pedem licença enquanto eles estão te empurrando. Também é muito comum você ser julgado dependendo de onde você mora, então se você morar na periferia, eles vão achar que você é mais pobre. Se você morar num lugar
de luxo, eles vão achar que você com certeza é rico. Caso você esteja em Paris e você não souber o francês, tenha certeza que os franceses não vão fazer nenhum esforço para te ajudar falando inglês. E por último, não existe flanelinha enquanto você está estacionando, olha que beleza. Achei ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um rápido resumo de curiosidades sobre a França, né? Eu já visitei a França, achei muito legal o país, fui para algumas cidades ali, então aconselho muito essa viagem, tem muitos pontos positivos com certeza, alguns um pouquinho negativos, mas viajar é sempre bom, é sempre uma experiência nova, então vão para a França, vão conhecer. Se vocês tiverem alguma dúvida ou também se vocês têm outras impressões que vocês acham interessantes sobre a França, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam do seu like, de comentar o vídeo, de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!